Aroeira, como surgiu o convite do Jornal daqui para vocês? Como foi possível viabilizar a vinda do Trio das Quartas para São Gonçalo? O Nelson entrou em contato comigo via Facebook mesmo, que é uma ágora moderna digital, né? E ali perguntou se era muito difícil fazer. Eu falei, não, a gente faz esse tipo de trabalho e tal. Então ele nos convidou, viemos. E a gente vai meio que estrear um formato que eu já andei testando de outras maneiras, mas aos pouquinhos, e agora a gente vai testar ele já com um show redondinho. A gente começa com música, passa para conversa, mostra algumas charges, nos apresenta, fala um pouco sobre o que significa ser chargista, por que muitos desenhistas são músicos, e depois voltamos, tocamos mais, e aí fala um pouco sobre política, desenho e o que é fazer charge nesses tempos de ódio. Encerramos com mais umas músicas, e aí quem quiser bater papo no final. O que a charge tem a ver com a música? Eu não sei o que tem a ver com a música especificamente, mas notei o seguinte: muitos desenhistas ou pintores são também músicos. Vou dar um exemplo que pouca gente conhece. Ingres, aquele pintor do século XIX e tal, ele era muito amigo de Paganini e eles jameavam juntos. Ele tocava violino também, tocava muito bem, virtuosisticamente. O Paulo Caruso é um pianista fantástico, toca e compõe lindamente. Fellini não só tocava instrumentos, como era cartunista e diretor, um dos maiores de todos os tempos. O que eu acho é que o artista, especialmente o artista das artes visuais ou corporais, a música está incluída nessas coisas. A literatura está num degrau diferente, porque ela é extremamente cerebral. Ela é extremamente cerebral. A música pode ser cerebral, assim como a pintura, mas são, antes de qualquer coisa, manifestações da apreciação do sentido. Então acho que o ponto em comum é isso, é que o artista, ele é visceralmente vinculado a qualquer tipo de arte, ele consegue compreender, ele percebe que essa linguagem do corpo, do dedilhado, do olhar, da pincelada rápida, é mais ou menos a mesma coisa. Como surgiu a ideia do Trio das Quartas e por que o nome do Trio das Quartas? Eu fiz umas canjas num bar lá em Copacabana, com os amigos jazzistas. E aí, tô lá com a minha esposa, que é violinista, e a dona do bar na época falou assim: pô, eu queria fazer música brasileira aqui nas quartas-feiras. Conhece alguém que faz? Ela: conheço. Nós temos um trio. E inventou o trio na hora. E aí, uma vez que o trio estava pronto, chamamos o Kiko. O que nós vamos tocar? Como é que vai chamar? O que nós vamos fazer? Trio das quartas, porque a gente ia tocar na quarta. E as quartas, o intervalo de quartas é um intervalo muito comum em vários tipos de música, entre eles o choro, a bossa nova. E começamos e naturalmente fomos nos encaminhando para o choro, porque os três gostam muito. A Cláudia tem um repertório de choro muito grande, o Kiko é um chorão de longa data, toca 7 cordas, que já é um instrumento que pede isso. Então a história do grupo começa ali há 2 anos atrás em Copa, onde a gente está até hoje. Já mudou de dom e tal, e a gente continua. Você acha que o tipo de música que você faz, ele não chega ao público como chega a sua charge, né? É a primeira vez que você está tocando São Gonçalo é conhecida como uma região periférica, né? Porque na região metropolitana é diferente do público do Leblon, Ipanema, né? Como você vê vocês tocando aqui, como você pretende chegar para o público? A ideia é a seguinte: a gente tocou um tempo também lá no centro do Rio, nessa área da reconstrução, da revitalização e tal, que ali é perto de onde nasce o choro. Há um movimento cultural popular forte por ali. De certa maneira, como a gente corre também à margem do choro tradicional, veja bem, nós fazemos choros com um violino, um tenor, não temos percussão, com 7 cordas. Isso tem a ver, há consistência com a história do choro. O choro originalmente nem tinha percussão, mas é diferente. Como a gente já corre à margem, a gente tem se vinculado a isso. Movimentos populares, uma casa de cultura, um grupo teatral, um programa do Mano Melo, Mano a Mano com a Poesia. Nós somos também a banda da casa lá.
com mais um percussionista chamado Décio, Daniel. Não temos essa pretensão de chegar a todo o público. A nossa pretensão é um pouco mais simples, chegar a um público específico que gosta de música original ao vivo. A gente revisita um monte de clássicos, tocamos de bossa nova, jazz, passando por choro. Mas a nossa pegada e os nossos arranjos são absolutamente únicos. Tem música autoral? Temos música autoral, inclusive. Temos alguns choros. O Kiko tem muitas músicas, ele é mineiro de raiz, então tem muitas músicas naquele estilo mineiro. Temos coisa autoral que a gente nem está. Terminamos de fazer um CD e nem pusemos muita coisa autoral, não pusemos só choros. Porque quando a gente começou com essa brincadeira do choro, para ser também música brasileira, o choro é tão agradável, tão interessante, tão inteligente nos seus arranjos, tão bem-humorado na sua concepção, que os três começaram a se influenciar nisso. Agora está terminando um disco, né, que devemos lançar agora em janeiro. O primeiro? O primeiro disco. Qual o nome? Por enquanto não temos o nome do disco, por enquanto só Trio das Quartas. Pretende fazer turnê internacional? Internacional a gente até planejou, porque nós temos alguns amigos na França e na Inglaterra, e há clubes do choro na Bélgica, na Inglaterra e na França, que são bem interessados, e a gente andou vendo formações de brasileiros lá, mais próximas da nossa. Clarinete, viola e violão, entendeu? De 6 cordas, mas como é que é semelhante? Sax, e às vezes também sem percussão. Então, temos conversado com algumas pessoas sobre isso, a ideia de fazer uma turnê, sim, sair sem muitas pretensões, como vários artistas brasileiros estão fazendo, aí roda um pouco em Inglaterra, fazer uns torneios na Escócia, tem clubes de choro, tem clubes de muitos gringos interessadíssimos nisso, então há boas perspectivas. Vamos ver, porque o mundo todo está numa crise monumental e não sabemos o que vai acontecer. As atuais direções são as piores em quem? Uns 50 anos, pelo menos. Coincidência. Desde 1500. No Brasil não sei, mas assim, no mundo como um todo, eu acho que essa deve ser um momento de do pior nível de lideranças, ou gente capaz de assumir um papel protagonista, liderança no momento. Do público também, né? Baixou. É compreensível que eles sejam representados por gente menos preocupada com isso também. Eu, como jornalista, chargista, considero a charge uma forma de jornalismo também. Claro. O que eu reparo no Facebook, as pessoas compartilham as manchetes, mas não leem. Elas formam opiniões pelas manchetes. Eu até vou um pouquinho mais longe, que eu vou falar hoje na palestra aqui. Eu acho que, em várias situações, eu pego a Folha de São Paulo, o Globo, olho o título da matéria. Fato A implica no fato B. Aí eu olho, tem um olho, logo abaixo da matéria tem um olhozinho que diz assim: o fato C aconteceu porque D e F estão envolvidos com não sei o quê. Mas fato A e fato B não foram nem citados no olho. Aí eu leio a matéria, nenhum dos 4 fatos está lá. É uma outra coisa. Isso na Folha de São Paulo, geralmente envolvendo política partidária ou o ódio à esquerda, como existe hoje, né? Então, um outro exemplo é uma matéria sobre o Haddad. Aqui só uma foto do Haddad e um pequeno olho. Do lado, uma enorme matéria sobre o Kassab, mas o título é Prefeito condenado por abuso e desvio. Prefeito. Você vê a foto do Haddad do lado e a matéria fala de prefeito, você pensa o quê? Então o que eu acho é o seguinte: não é só que as pessoas não leem o que estão fazendo, elas são induzidas a não lerem. Porque se não fosse assim, o jornal não iria se preocupar, ele iria. A matéria às vezes contradiz o que diz o título, e às vezes o título diz uma coisa, o olho começa a fazer uma gradual passagem com a matéria que diz o contrário. O que significa isso? As pessoas não olham. Mas aquele Spotify, aquele programa de compartilhamento, essa rede social de compartilhamento de música, na verdade de distribuição, há uma tendência do ouvinte moderno de ficar menos de 1 minuto em cada música. São 40 e poucos segundos em cada música, tem uma estatística sobre isso. O YouTube também tem estatística, as pessoas começam a ver um filme e assistem um pouquinho e param. Parece que é isso mesmo, uma tendência moderna de você simplesmente não se aprofundar em nada. Você tem uma amostra, um sample, parte para o próximo. A charge, como ela condensa um montão de ideias, ainda consegue uma representatividade, eu acho. Mas você conhece bem os manuais de redação modernos que dizem que
as matérias não devem ter mais de meia página. Cada matéria deve ser contida em meia página. Isso inclui o box e a foto. A pessoa não está animada, não vai ler. É tudo muito rápido. Até para ter um número maior de visualização. 144 caracteres, matéria de meia página. Isso estimula também investidores, né? Porque também, como não sabem ganhar dinheiro na internet ainda, nenhum jornal sabe, não sabe exatamente de que maneira eles precisam mostrar para quem talvez venha comprar seu serviço, quantos leitores ou seguidores, mas ainda não se falou sobre a qualidade desse leitor, do ponto de vista de quem financia a empreendimento de mídia, que é geralmente publicidade. É um momento de transição complicado para burro, não é fácil nem para o dono de jornal, além do que, eu não gosto de dizer isso, mas a verdade é que os donos de jornais são muito ruins de jogo, são maus gestores e ideologicamente são péssimos. Essa ideia de imprensa única afasta o leitor também, incomoda, é chato. É um momento de turbulência, a imprensa está chata, burra, monotemática, mal gerida e o leitor não está interessado nela, pela razão óbvia de que aquilo que o jornal publicou hoje aconteceu anteontem. E na internet o cara já sabe todos os desdobramentos daquilo com consequências muito mais. Para que ele vai comprar o jornal? Só caso de esporte, o clube que você gosta, aquilo que vale a pena você degustar, apreciar enquanto está lendo, mais o fetiche de abrir o jornal no café. Momento difícil, cara. Nós, jornalistas, você também temos que pensar direito como é que vai ficar os paradigmas, como é que vão ficar os paradigmas novos da gente. E o Trio das Quartas é uma maneira, uma terapia para você sair dessa chatice de jornal? Não, porque eu já não vou nos jornais há muito tempo. O Trio já trabalho uns bons anos, quer dizer, eu já trabalho com música uns bons 10 anos. Então já existe uma rotina de ensaio, do cansaço embutido na profissão, como tem na Charge também. E eu não tiro férias há 10 anos. Uma pergunta, assim, você já imaginou, caso tenha o golpe, nem impeachment, o golpe, né? Você já imaginou a América do Sul com o Macri presidente e Michel Temer presidente, o Aécio? Eu acho que tenho pensado nisso muito. E não é só aqui também. Acho que o mundo inteiro está vendo uma espécie de... Eu tento ser frio para analisar isso, mas acho que no mundo inteiro está vendo uma retomada de protagonismo, de liderança pela direita, articulada ideologicamente. Ela andou sumida, escondida mesmo, envergonhada do que andou fazendo, porque na verdade a esquerda cresce na derrubada das ditaduras e a direita estava envergonhada, especialmente porque na América do Sul como um todo, não no Brasil, mas na América do Sul, houve ajuste de contas de muitas maneiras diferentes. Envergonhada ficou, mergulhou nos seus subterrâneos, mas agora perdeu a vergonha. O que me impressiona mais é as pessoas enunciarem bandeiras, que eu posso dizer, asquerosas talvez, sem o menor pudor, sem sequer ficarem vermelhos. E acho que não percebem o mal intrínseco que há em muitas dessas bandeiras. Então o que eu percebo é que a direita tem um terreno fértil, as questões migratórias, combustível para a direita crescer, porque elas acirram contradições. O Estado difícil, inescrupuloso, é corrupto. A esquerda é muito ruim de jogo também, no geral. Aburguesa-se. O quadro se aburguesa, porque ele está acostumado com a rotina de ser eleito, captar recursos, ser eleito. Quem precisa de organicidade? Então acho que é preciso a esquerda recuperar isso, organicidade. Acho que vai ser mais difícil derrubar um Evo Morales do que derrubar uma esquerda aqui no Brasil, porque lá são, ainda obviamente, os índios assumindo o seu papel. Acho que é muito orgânico ainda. Chaves e o chavismo já perderam muito do elan, da ênfase, do gás. Temo que também vão, com todos os problemas do chavismo, temo que também vão perder. Então acredito mesmo, há uma retomada da direita organizada e deve significar mais de década para a esquerda longe do poder. Bom momento, como sempre foi o caso, para escrever, pensar a respeito, olhar onde é que os erros estão, recuperar essa organicidade e voltar a ser. Não acho que o jogo no Brasil já está resolvido não, mas acho que a esquerda tem que voltar a ser uma opção muito confiável. Então, para encerrar, hoje tem charge ao vivo? Você vai fazer alguma charge ao vivo? Não, porque eu não trouxe material. Na verdade, o que eu combinei com ele foi a apresentação das charges. Vou mostrar um apanhado de muitas charges aqui. Não vou fazer caricatura,
Porque eu não trouxe o bloco, não trouxe minha caneta, não trouxe os lápis e tal. Mas vou inclusive mostrar as duas charges que só saem amanhã e depois da manhã. Tá. Então vamos ter uma van premiere aqui. E só para, né, como é ser chargista hoje? Quem está começando, qual conselho que você dá? Explica um pouco como é a vida de um chargista, como entra nesse meio. Bom, primeira coisa que eu digo para um chargista, primeira coisa, desenhe o tempo todo tudo que te passar na sua cabeça ou na frente dos seus olhos. Segunda, leia tudo que for possível. E eu não estou falando de jornal, estou falando de literatura. Eu acho que o chargista e o cartunista têm a obrigação de compreender o mundo para poder passar. Ele não vai simplesmente pintar o que vê, vai pintar o que ele vê, o que ele compreende, o que ele gostaria que fosse, o que ele quer que mude, o que ele... Então, para isso, eu acho que é preciso encher esse pote que somos nós de conteúdo. E conteúdo é sentar nos ombros dos gigantes mesmo. Ele é a literatura do século XIX, a literatura europeia, a literatura moderna dos países do Oriente, a literatura brasileira profunda, a literatura latino-americana riquíssima, a poesia, e desenhar o tempo todo. É impossível errar com essa combinação. É como entrar nesse mercado para quem está começando? Mercado. Imprensa está num momento difícil, a gente está conversando sobre isso. Então eu não acho que os chargistas devam contar muito com a imprensa grande. Mas os blogs, as organizações de jornalistas vão continuar sendo essenciais. De alguma forma, o cara que separa o joio do trigo, como você falou, o cara nem sequer checa o que ele está compartilhando, precisa. Então, o jornalismo como todo existe. O chargista tem que se associar aos grupos de jornalistas, especialmente os modernos. Eu imagino assim, você tem que saber fazer charge enquanto a mídia ninja filma ao seu lado, você tem que conseguir desenhar e publicar naquele momento no Facebook, no seu blog, como o Latuf faz. O Latuf viaja pelo mundo participando ativamente de tudo que é manifestação. Então pensa o seguinte, a questão do emprego é a mesma para todos nós. Está difícil arrumar emprego porque os modelos de negócio estão muito conturbados, especialmente empresas. Mas a atividade, ela tem que ser modernizada nesse sentido. Ela tem que ficar tão dinâmica quanto as modernas mídias ninjas, quanto a internet, quanto as redes sociais. Entendi. Nesse fla-flu ideológico, você se considera de esquerda? Eu sou definitiva, completamente de esquerda. Odeio uma palavra horrível, mas detesto as burrices da esquerda e a incompetência dela. Mas simplesmente não posso aceitar o motor que move a direita, chamada direita. Eu sou um humanista, acho que todo humanista tem obrigação moral de ser solidário aos outros homens. E quando te mandam para Cuba, eu falo, como voltar para Cuba se nunca foi? Não posso voltar para Cuba. Eu gostaria de ir a Cuba, inclusive, e admiro o que os cubanos fizeram com tão pouco, o que mostra que as experiências que eles chamam de socialismo real não deram certo e por isso eles eliminam a ideia de esquerda. O que eu mais irrita na esquerda se envolver em tantos problemas é os caras baterem no peito e dizer, tá vendo? Ser de esquerda é isso, então posso voltar a ser o canalha que eu sempre fui, oprimir, roubar. Não pode. Eu não quero que isso aconteça. Acho que a gente tem que se posicionar. É um mundo, não é bem um fla-flu, mas há lado certo e lado errado. Aquela molecada ocupando a escola de São Paulo deixa claro pra gente que há um lado certo e um lado errado. Aqui em São Paulo, você sabia que está tendo uma ocupação na UERJ? Não sabia. Eu fiz uma cobertura. Mas já vou compartilhar na rede social que eu tenho acesso, porque, cara, os jovens são sempre generosos. Desde que os primeiros jovens, desde que lá na universidade em Pádua, os garotos atravessaram a rua para bater nos padres da Universidade Católica quando Galileu foi preso. Que o movimento estudantil é ativo, tá entendendo? Desde Sócrates foi mesmo se culta meio por causa do movimento estudantil. A verdade é o seguinte, não sou desesperançado de forma nenhuma, mas admito que você pode estar diante de um ascenso de forças conservadoras no mundo e a nossa função, então, é respirar fundo, ter calma e conversar. Os argumentos da gente têm densidade. Eu sou de esquerda, assim. Obrigado.